Jesus ordenou a seus seguidores que jejuassem. Ele disse: quando você jejuma, não se você jejuma, mostrando que o jejum não é uma opção, mas um mandamento. Jesus espera que o jejum seja parte regular de nossa vida espiritual e relacionamento com Deus. Mas o jejum que realmente atrai Deus e que são algumas coisas que devemos evitar fazer enquanto jejuamos para garantir que nosso jejum seja verdadeiramente agradável a Ele? Vamos descobrir os benefícios espirituais do jejum. A primeira coisa que o jejum faz é humilhar a sua alma. No Salmo 35, versículo 13, Davi disse: ainda quando eles estavam doentes, eu coloquei saco e me humilhei com jejum. No Salmo 69, 10, ele disse: eu humilhei a mim mesmo com jejum. Quando voluntariamente nos negamos comida e outros confortos por um período, isso nos lembra que precisamos de Deus acima de tudo. O jejum coloca a nossa carne em seu devido lugar e nos lembra que dependemos totalmente do sustento e da provisão de Deus. A segunda coisa que o jejum faz é intensificar suas orações. Em Daniel, capítulo 9, versículo 3, Daniel buscou ao Senhor em oração e petições com jejum. Em terceiro lugar, o jejum afrouxa as fortalezas. Isaías 58 diz que o jejum pode perder as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo para acabar com a opressão e dificuldades. Em Marcos 9, 29, Jesus disse que esse tipo pode sair somente pela oração e jejum. Isso porque o jejum intensifica nossa busca a Deus e ajuda a concentrar nossa autoridade em Cristo contra fortalezas demoníacas que se recusam a ceder facilmente. Esse impulso espiritual extra pode mover montanhas espirituais. Agora vamos aos erros-chave a evitar no jejum. O primeiro erro é jejuar para impressionar os outros. O jejum é uma questão privada entre você e Deus. Não há necessidade de se gabar ou chamar a atenção para si. No Sermão da Montanha, Jesus abordou os motivos ao dar, orar e jejuar. Em relação ao jejum, ele advertiu contra parecer triste e desfigurar nossos rostos para aparentar que estamos jejuando, apenas para impressionar os outros. Deus recompensa um jejum feito secretamente entre nós e Ele. Ao longo desses anos, encontrei pessoas que tentam parecer muito espirituais. Elas jejuam não porque realmente querem construir seu relacionamento com Deus, mas porque querem impressionar os outros. Não tente parecer super espiritual. No final do dia, é Deus quem recompensa e não o homem. Se você jejuar simplesmente para se exibir ou impressionar os outros, esse jejum se tornará inútil e não será reconhecido por Deus. O segundo erro é seguir dietas que evitem o verdadeiro jejum. Às vezes, uma pessoa pode tentar evitar o desconforto do jejum seguindo planos de dieta alternativos, alegando proporcionar os mesmos benefícios. Isso não é jejum. Jejuar não é evitar certos tipos de alimento, mas humilhar sua carne diante de Deus. Se você escolher evitar certos alimentos durante o jejum e, em vez disso, preencher seu estômago com outros, isso não conta como jejum. Isso é apenas dieta. Entende-se que, por razões de saúde, algumas pessoas não possam jejuar completamente. Nesse caso, Deus permite tais exceções. Mas se uma pessoa está perfeitamente saudável e tem a capacidade de jejuar, mas escolhe preencher seu estômago com outros alimentos, isso não será considerado um jejum, mas uma dieta. O terceiro erro é usar o jejum como uma greve de fome para pressionar Deus. Outro erro potencial é ver o jejum como uma greve de fome para forçar a mão de Deus. Como crente, você não pode colocar Deus sob pressão para fazer o que Ele não quer. Não importa se você jejuma por dias, meses ou ano. Se algo está fora da vontade de Deus, Ele não cederá à pressão. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 ao 23,
A Bíblia diz que Davi suplicou a Deus por seu filho, jejuou e passou as noites deitado no chão, mas Deus não ouviu o seu pedido. Dias depois, Davi percebeu que o seu filho havia morrido. Então ele se levantou e foi à casa do Senhor e adorou. Depois foi para sua própria casa e pediu comida. Mesmo que Davi tenha jejuado para que Deus mantivesse seu filho vivo, Deus não mudou de ideia. Quando jejuamos para pressionar Deus, tratamos Deus como se Ele fosse relutante em nos abençoar e precisamos encurralá-lo com nossa devoção. Deus não procura brechas ou tecnicalidades para evitar nos abençoar. Jejum como uma ferramenta para torcer o braço de Deus só levará à frustração. Em vez disso, jejum com humildade. O quarto erro é tomar decisão enquanto jejuma. Quando jejuamos por um período prolongado, pode ser tentador, após vários dias sem comer, sentir que alcançamos clareza espiritual e estamos ouvindo a voz de Deus sobre uma decisão. Na realidade, podemos estar apenas com fome, irritados e impacientes. Em Mateus, capítulo 4, Satanás tentou Jesus para tomar decisão importante enquanto estava fisicamente fraco pelo jejum. Jesus recusou sabiamente. Da mesma forma, devemos ter cuidado ao afirmar que ouvimos a voz de Deus em grandes decisões, quando o jejum nos deixou fisicamente fracos ou emocionalmente vulneráveis. Busque a decisão de Deus humildemente, mas espere para tomar decisões quando sua mente estiver clara e instável. Outra coisa é usar o jejum como uma solução rápida para pecados contínuos. Às vezes, esperamos uma solução rápida para problemas em nossas vidas, em vez de libertar fortalezas e buscar mudanças de longo prazo. O jejum pessoal deve ser usado como um reinício em sua caminhada espiritual para implementar mudanças duradouras. Não apenas um ritual de purificação de uma vez enquanto se recusa a lidar com pecados ou idolatrias contínuas. Outro erro é jejuar ignorando sua saúde física e necessidades. Enquanto o jejum envolve abster-se de comida por um tempo, devemos ainda beber água e descansar adequadamente. Aqueles com condições médicas devem consultar médicos primeiro. Mas mesmo para indivíduos saudáveis, jejuar enquanto exaure seu corpo através de excessos de trabalhos e falta de sono pode ser contraproducente. Cuide do seu corpo físico mesmo enquanto jejuma. Durante o jejum, seu corpo pode tentar se livrar de toxinas, o que significa que você deve limpar seu corpo adequadamente. Tomar banho e manter-se limpo. Às vezes, uma pessoa pode estar jejuando e não percebe que seu corpo está liberando mais toxinas, o que pode causar odor corporal. Não seria justo negligenciar sua higiene pessoal apenas porque você está jejuando. Esteja ciente de seus limites para se experimentar sinais de alerta para evitar colocar sua saúde em risco. Tentar ser super espiritual através de falta prolongada de comida e descanso geralmente resulta em fracasso. Fique na paz e cuide-se.